Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro, de centro-direita, venceu as eleições legislativas, mas não conseguiu maioria no parlamento. A grande vitoriosa desse processo eleitoral foi a extrema-direita. O Partido Radical Chega conquistou 58 cadeiras, 8 a mais do que no último pleito. A gente vai a Porto, ao vivo agora, para entender esse resultado com o nosso correspondente internacional, Rodrigo José, que está acompanhando tudo de bem pertinho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Tudo bem com vocês aí? Boa tarde para o pessoal que nos acompanha. Olha só, Thalita, aqui tivemos eleições ontem, os portugueses foram às urnas, e os resultados aqui, digamos que permanece na mesma. A única coisa que muda é que a ascensão da extrema-direita foi muito significativa. Só para trazer alguns números aqui para mostrar para o nosso público, olha só, a Aliança Democrática, que é de centro-direita, que é do primeiro-ministro Luís Montenegro, ela conseguiu 89 cadeiras, ou seja, 10 a mais do que no último pleito. O Partido Socialista foi o grande derrotado dessa noite, né? Foi 58 cadeiras, ou seja, ele perdeu 19 cadeiras. E esse número ainda pode aumentar, porque faltam a ser apuradas os números do círculo eleitoral do estrangeiro, ou seja, dos portugueses que moram fora de Portugal. Então, assim, faltam ainda 4 cadeiras a serem apuradas, ou seja, ainda pode aumentar essa derrota para cima do Partido Socialista. E o grande vitorioso dessa noite foi o Chega, que conquistou 58 cadeiras, ou seja, 10 cadeiras a mais do que no pleito passado, mas ainda também pode aumentar a quantidade de cadeiras no parlamento que eles vão conquistar ou não, dependendo do resultado, que só sai daqui a 10 dias. Só para trazer alguns números, de modo geral, a esquerda ficou com 70 deputados, somando todos os outros partidos. A direita ficou com 156 deputados num todo, de 230 deputados. O PS tem a pior eleição dos últimos 38 anos. Aqui em Portugal, historicamente, sempre havia uma disputa bipartidária entre a AD e o PS, ou seja, Luís Montenegro e o PS. Desta vez, o PS teve o pior resultado dos últimos 38 anos. O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, apresentou a sua demissão do partido e já convocou novas reuniões partidárias para o próximo sábado, até porque este ano nós vamos ainda ter as eleições autárquicas, que é o que se assemelha às eleições municipais no Brasil. Entre setembro e outubro deve acontecer essas eleições. Tivemos um número de 35,6% de abstenção, uma vez que aqui em Portugal as eleições não são obrigatórias, as pessoas não são obrigadas a ir a voto, né? O Chega, ele alcançou um número de 179 mil votos a mais do que na última eleição. Então, assim, numa análise do contexto geral, o primeiro-ministro só obteve 9 cadeiras a mais, aliás, 10 cadeiras a mais do que na última eleição. Então, ele não conquistou a maioria. O Chega foi o grande vitorioso. O PS foi o grande perdedor dessa noite. E ali tem uma matemática que precisa ser feita. Luís Montenegro, na última eleição, disse que não comporia com o Chega de forma nenhuma. O Chega, por sua vez, nesta eleição, está aberto ao diálogo. O Partido Socialista, até então, presidido pelo Pedro Nuno Santos, disse que não comporia também com o Luís Montenegro. Então, existe aqui um cenário muito aberto. Pode ser que tenhamos um governo que não tem maioria e que terá o seu principal opositor a extrema-direita, porque logo o líder da oposição vai ser o Chega, dependendo do resultado que aconteça nas eleições, ainda faltando 4 cadeiras. Então, assim, tem um cenário muito aberto. Pode acontecer de nós termos um governo de centro-direita e uma oposição de extrema-direita. Bem como podemos ter um governo de centro-direita composto ali por centro-esquerda ou alguma coisa assim, ou, no pior dos cenários, termos um governo de extrema-direita composto com um governo de centro-direita. Então, aí, nós não sabemos o que pode acontecer.
Estaremos aqui acompanhando, vamos ver qual vai ser as próximas movimentações. Hoje, o presidente da República já convocou os líderes partidários para uma reunião, para poder entender como vai ser a composição do governo e para poder entender como é que vai ser esse jogo político aqui. E por isso ficamos aqui acompanhando e logo mais podemos trazer mais notícias e novidades para vocês aí. Cenário super aberto, né? Realmente, tudo pode acontecer e vai depender dessas conversas aí entre partidos a partir de agora. Rodrigo, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde. Olha só, falando sobre o avanço da extrema-direita, na Argentina, o partido do presidente Javier Milei venceu neste domingo as eleições legislativas na cidade de Buenos Aires, um reduto tradicional do ex-presidente Macri, que é de centro-direita e que ficou em terceiro lugar. A votação do partido de Milei, o Liberdade Avança, ficou apenas 3% acima do resultado obtido pelos peronistas. A eleição envolveu metade dos 60 assentos do Legislativo de Buenos Aires e foi considerado o primeiro grande teste do governo de Javier Milei. Pois é, a ascensão da extrema-direita na Europa foi interrompida nas eleições deste domingo na Polônia e Romênia, os dois países mais populosos do leste europeu. Nas urnas romenas, a vitória do prefeito de Bucareste, Nicu Zordan, que concorreu à presidência como independente, foi considerada a eleição mais importante da história pós-comunista da Romênia. A vitória de Dan é atribuída à alta participação popular. A taxa de comparecimento no segundo turno foi de quase 65%, 10 pontos percentuais a mais em relação ao primeiro turno. Já na Polônia, o candidato pró-Europa, Rafał Trzaskowski, que é prefeito da capital Varsóvia, foi o mais votado e vai disputar o segundo turno no dia 1º de junho contra o historiador nacionalista Karol Nawrocki. Com o slogan Polônia primeiro, poloneses primeiro, Nawrocki tenta atrair o voto dos eleitores contrários à presença de mais de 1 milhão de refugiados ucranianos ali no país.